Olá, tudo bem? A proposta desse vídeo é exercitar as mãos e deixar os traços muito mais soltos na hora de desenhar. Fala galera, eu sou o Cris Melo e esse é o Riscado e Rabiscado. E voltando aqui a essa parte de exercícios básicos, como eu falei, são muito importantes para soltar suas mãos e deixar o desenho muito mais fluido, né? São exercícios que são simples, mas que auxiliam muito essa ideia de deixar o desenho muito mais interessante, não deixar aquele desenho travado, deixar um desenho mais solto. A mão tem que estar sempre muito fluido. Então assim, vamos passar aos exercícios básicos. Um dos exercícios básicos que é interessante vocês terem em mente é o exercício de você fazer as linhas, como eu tinha falado nas outras partes, que são linhas. Pode ser contínuas assim, coisas simples, certo? Linhas que sejam diagonais, horizontais, verticais, coisas são simples. Não travar a mão, deixar o braço fluido, bem básico, bem tranquilo. Ó, você tem essa ideia aqui, certo? As diagonais, horizontais, verticais. Você pode fazer o inverso também. Você pode também combiná-los. Combinar essa ideia. Por exemplo, combinar essa ideia. No caso, você pode pegar um traço que seja assim, juntamente você pode colocar os dois juntos. Para você ter essa noção de como preencher, né? Ou assim. Sempre tendo em mente essa. Não precisa ficar certinho. Tem que ficar. Não. Tenta fazer a mão livre. O desenho tem que ter isso em mente. Não é um desenho técnico, é um desenho à mão livre. Você precisa de ter essa liberdade, essa fluência. Senão você não consegue fazer um traço que fique interessante. Vai ficar parecendo aqueles bonequinhos travados. E não é isso que a gente quer. Cada vez mais o desenho fica mais interessante. E com o tempo você vai entendendo como funciona isso. Aí você pode mesclar essas três aqui também. E futuramente você pode usar isso aqui para preenchimento de tons, de luz e sombra, entre outras coisas. Beleza. Aqui é a ideia de um exercício de linhas, né? Exercício de linhas. E nós temos também os exercícios que têm relacionado às formas. Como eu falei da questão das formas, nós temos dois tipos de formas que são interessantes, as formas geométricas, né? Existem dois tipos de formas geométricas que existem, que são as formas 2D e temos a forma 3D. O que difere uma da outra? Você pergunta. A forma 2D é essa forma que você tem que imaginar o X e o Y. Já a forma 3D, ela tem essa ideia de profundidade, X, Y e Z. Ou seja, para ter essas formas bem interessantes, você precisa começar com as formas mais básicas, como eu falei. Essa forma geométrica mais simples. Uma das formas simples que você tem seriam os círculos. Sim, os círculos são bastante importantes para vocês terem essa ideia. Ou pode ser considerado ovais também, né? Indiferente.
Aí difere de uma oval, ela tem um formato diferente de arredondado igual o círculo. Ela pode ser achatada, ou como fosse também uma forma de um ovo também, que é interessante também você pensar nessa ideia, que são realmente chamados também de elipses. Então, essas formas são o seguinte: você tem essa ideia, como eu falei, mão solta, né? Você vai deixar a sua mão solta e vai ajustando o tamanho. Você não vai fazer um círculo redondo de primeira. Você vai ajustando. Ah, não ficou perfeito? Vai ajustando, olha. E sempre percebendo o seguinte: o que movimenta não é somente o dedo, não é somente os dedos, a mão, o punho, o pulso, tudo movimenta. Isso vai depender do que você for fazer. E você tem essa ideia dos círculos, né? E os ovais são nada mais, nada menos que os círculos achatados, que são assim. São os ovais. Pode ter várias formas, vários tamanhos. Isso é muito importante compreender, porque isso aqui vai gerar muita coisa interessante. Muitos objetos que você vê na natureza, objetos que você vê no geral, têm essas formas cilíndricas. Eu já até dei um certo spoiler, né? Porque a ideia do cilindro é isso. Você tem essa ideia de... que vai ser um assunto que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim. E aí você tem essa ideia de círculos. Os círculos são formas para você fazer uma cabeça, por exemplo, interessante. Algo arredondado, fazer algum objeto que tenha essa parte arredondada, porque tem isso também. E é uma forma de treinar. Sua mão tem que ficar muito, muito livre. Tem que haver uma precisão, mas ao mesmo tempo você não tem a obrigação de ser exatamente um negócio travado, porque desenhar é como uma construção. Você tem a base, você vai construir. Isso aqui que eu vou estar mostrando agora é uma base para você entender como constrói os objetos. Qualquer objeto que você vai construir, você vai usar essas ideias aqui, esses princípios. E aí nós temos também outra ideia de objeto geométrico, que é muito interessante, muito importante também, que são os quadrados. Os quadrados e também os retângulos, que um deriva do outro, né? A diferença é que a largura de um difere da largura do outro. Quando é um quadrado, você tem todos os ângulos semelhantes, todas as distâncias iguais. Daí você tem essa ideia, você vai usar o mesmo princípio das linhas para construir. Olha só, você vai construindo assim, livre, não precisa de, tem que ficar certinho. Não, nesse momento você tem essa possibilidade de você fazer isso para você compreender a agilidade da sua mão, porque desenhar tem também essa questão de agilidade, soltar. É uma coisa você saber como colocar a pressão. Aí você tendo essa ideia, você vai facilitar muito a sua vida. Aí você vai fazendo alguns quadrados, ó. E tentar, futuramente, vocês vão ter que conseguir imaginar o tamanho exato, a medida exata, porque também tem essa questão. Mas futuramente eu ainda vou mostrar essa parte, que vocês vão conseguir fazer essa parte de proporção, que você vai medir para saber realmente. Olha, vou dar um exemplo aqui que você consegue medir assim. Ó. Você está vendo aqui? Opa! Vocês estão vendo aqui? Você tem um lápis aqui, você coloca uma forma de medir. Você mede, ó, proporcional, ele está do mesmo tamanho. É questão de treino. Você vai querer fazer, por exemplo, aí eu vou fazer agora um retângulo, uma coisa mais comprida. Como se houvesse dois desses. Você for pensar bem, se eu dividir eles aqui, você vai ter aproximadamente isso, a metade. Mas enfim, aí você pode ter outras formas de retângulo. E são formas importantes de você compreender, porque é aquele negócio, vocês viram que nesse momento agora, não se apeguem muito à questão da borracha. A borracha vai ser algo que você vai usar
tem que ser um negócio que você tem que usar de vez em quando. Não é sempre apagar. Você apagando muito, você vai marcar o papel e você pode danificar o papel e estragar o papel. Ainda mais um sulfite, que ele tem uma gramatura menor. Ou seja, o que seria essa gramatura? A espessura do papel. Ela tem uma espessura para cada tipo de... A cada tipo de arte, é interessante você usar um tipo de papel. Por exemplo, você quer fazer tinta, não que você não possa. Você quer usar uma tinta, não que o sulfite não possa, mas o sulfite ele tem que ter uma gramatura maior. Ou seja, a espessura do papel é maior. E aí você tem essa ideia aqui dessa parte dos triângulos. Esse é outro exemplo. Você também pode mesclar uma ideia disso daqui, usando tanto um quanto o outro, né? Os dois. E você pode fazer isso aqui. Você pode... Vou voltar aqui novamente nessa parte do círculo, né? E vou fazer assim. Digamos que eu vou fazer algo assim. E eu quero fazer algo assim, né? Eu vou fazendo esse efeito. Estudos. São experimentações que você vai aprendendo, vai compreendendo. Isso aqui vai ser importante futuramente, porque na hora de fazer os efeitos, a sua mão tem que estar solta para compreender essa ideia. A espessura do lápis, tem toda essa questão. E claro que tem também a questão do tipo de lápis que você está usando também. Esse, no caso, estou usando um 6B, só que o ideal para vocês que estão começando é o 2B. Mas como aqui tem essa necessidade de vocês enxergarem o vídeo, eu preciso de usar um lápis mais escuro para poder aparecer melhor no vídeo. E você tem essa ideia também, eu vou fazendo aqui só como exemplo também. E você vai ter essa ideia de... Realmente é questão de efeitos, né? Você vai ter essa ideia. Sempre traçar e compreender como funciona. Tipo assim, você tem essa ideia. Isso aqui é somente um exercício. E você tem também, no caso, o triângulo. O triângulo, ele tem 3 tipos que são conhecidos em questão de tamanho. No caso do triângulo, nós temos o triângulo equilátero, isso você vai entender para vocês que já conhecem na escola. O equilátero ele tem os três lados iguais, né? Os 3 ângulos iguais. É só como exemplo. E tem o escaleno. O escaleno é o seguinte, ele tem os ângulos diferentes. Ou seja, você vai ter essa ideia aqui de triângulo com 3 ângulos diferentes. Essa é uma ideia de escaleno. E o isósceles, que também é outra parte interessante. O isósceles, ele seria esse triângulo aqui, ó. Ele tem essa parte maior aqui e faz essa ideia aqui. Bem, basicamente são esses 3. Igual eu falei, 3 ângulos iguais, 3 ângulos diferentes e um diferente e 2 iguais. Lembrando que isso daqui tudo relacionado a 2D. Porque, no caso, para você entender essa parte aqui, para vocês compreender que eles existem e como fazer a medida. Mas futuramente eu vou estar mostrando melhor como fazer essa medida, como mostrar como funciona isso. E agora nós vamos passar para a parte de 3D, para vocês compreenderem melhor qual é essa ideia. Basicamente, o que a gente tem aqui é basicamente a ideia daquelas três formas que são preenchidas de uma forma que possa ter essa impressão de 3D. O papel, que é uma forma 2D,
você vê que ele não tem uma espessura. Ah, tem, mas não consegue ter aquela ideia de profundidade. E aí, como você vê, como a gente voltou lá, nós temos ali a esfera. A esfera, certo? Lembrando que são 3D. A esfera, como eu falei para vocês têm essa ideia. Pega o círculo e aí você tem uma forma de mostrar. Tem esse círculo aqui, ó, fazendo para vocês entenderem. E aí você tem essa ideia aqui de dar essa ideia de profundidade para vocês acreditarem. É como se você fosse um desenhista, muitas vezes ele como fosse um mágico. Ele atua, um desenhista que já tem um conhecimento, ele consegue atuar e enganar os olhos. Você acredita que isso aqui tem essa parte de ângulo, né? Claro que você tem também uma forma de demonstrar juntamente com a luz e sombra, que isso é uma coisa que eu também vou passar futuramente. Mas por enquanto, a ideia de demonstração seria esse princípio. Uma outra aula eu falarei com mais calma essa parte. Mas assim, e aí você tem também os ovais, como eu falei. Você tem os ovais para você dar esse efeito parecendo que ele está uma bola amassada. E isso é interessante porque muitas das grandes empresas de animação se utilizam desses princípios que eu estou mostrando, que são mega simples, mas que muitos não compreendem essa forma. Porque tudo que é criado, existe uma forma de você construir. Porque essa ideia de exercício seria isso, facilitar na construção. E aí você vai usar esses elementos juntos, dependendo do caso, você vai usar um tipo de elemento para você conseguir fazer esse efeito. Basicamente é isso, você tem esse princípio e você tem essa ideia dos ovais, que são, no caso, as esferas. E aí, nós temos a esfera, nós temos um outro exemplo, que seria o cubo. O cubo seria o princípio do quadrado, fazendo ele ter profundidade. Você pode fazer dessa maneira. Existe uma questão aqui, quando você tem... Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma maneira. O ângulo sempre vai estar assim. E aqui já entra a ideia de perspectiva. Só que aqui existe uma forma de perspectiva que deforma também. Semelhante ao que existe na luz das lentes de máquinas fotográficas, de celulares hoje em dia também, usa muito isso. Você tem forma de fazer, você pode fazer dessa maneira aqui também. Você faz aqui, procurando fazer um tamanho proporcional. E aí o que você vai fazer? Vai puxar as linhas aqui. O que você tem que imaginar é que existe aqui dentro, existe uma continuação. Você tem que imaginar isso. Para aí sim você compreender a ideia de cubo. Existem várias formas de fazer, no sentido de você pegar uma linha do ponto de fuga aqui, por exemplo, com essa distorção. Você vai fazer dessa maneira aqui. Igual eu falei, isso aqui já é um outro assunto que eu vou aprofundar mais. Mas o princípio é isso. Não é muito diferente na hora de você utilizar. Mas você tem essa ideia que existe o mesmo desenho que existe aqui, ele está aqui. Só que ele está diminuindo por causa de existir um ponto aqui que vai iniciando. É mais ou menos como você pega quando você vê uma linha de trem, por exemplo, uma linha que seja reta, você olha no horizonte, existe aquele ponto onde tudo vai vir para os seus olhos vão te enganar. Existe também a ideia da pirâmide. A ideia da pirâmide, que é o seguinte: você vai imaginar, você vai imaginar, por exemplo, uma forma de como fosse um quadrado. Vou fazer essa maneira aqui. E aí você vai ter que imaginar
um ponto aqui, ele vai te convergir. Mais ou menos a ideia, só que aqui no caso ele vai se transformar realmente nessa forma de pirâmide. Fala, porque tudo que existe essas formas que são básicas, são formas bem simples. E aí você vai fazer aqui um outro exemplo, que seria aquela pirâmide que tem os 3 lados. Vai se formar isso aqui. Existe esse princípio. São princípios muito básicos, muito simples. E aí você tem essa ideia. Você vai ter essa ideia, esse princípio de... Claro que vai depender que você vai jogar uma luz sombra, vai ter todo esse princípio, Existe também um outro que eu acho também muito importante, que você vai usar muito em desenho, que são a fusão de esferas com cubos. Você fala, o que seria? Seria o cilindro. Seria o cilindro. O que seria o cilindro? São aquelas ovais que eu falei, certo? Digamos, são 2 ovais. Pode ser maiores, pode ser menores, vai depender. E aí você vai formar isso aqui, para formar um cilindro. Você fala, onde eu vou poder usar isso aqui? Nosso braço, nossa mão, você for construir, é um dos objetos mais interessantes, porque o nosso corpo, no geral, ele tem formato cilíndrico, por mais que ele deforme em alguns pontos, mas basicamente é formado por cilindros. Existem deformidades, mas existe essa ideia de cilindro. Mas você pode fazer também desses princípios aqui e fazer um cilindro maior, como se fosse um cone, só que um cone aberto. Isso aqui dá uma sensação de posicionamento. E aí você tem também, ao contrário, que seria ter essa profundidade. Isso é muito importante. E basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo, um pequeno exemplo com um personagem aqui, que vocês vão entender como funciona essa ideia. Porque assim, vamos pegar, por exemplo, esse personagem aqui, todos conhecem, né? É um Angry Bird. Ele tem um formato arredondado, vocês podem ver, certo? Se não me engano, ele é um cofrinho, alguma coisa assim. Ele era um cofrinho. E nisso, você vai ter essa ideia. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma bem simples da gente... Eu vou estar desenhando ele aqui e mostrando a questão da construção. Porque a base que eu vou usar serve para qualquer tipo de construção de desenho. É indiferente. Claro que você vai ter que adaptar à sua necessidade. Cada personagem tem uma forma, cada personagem tem o seu jeito de fazer e você vai adaptando. São técnicas que a gente vai aprendendo com treino constante. Tentativa, muitas vezes erro, acontece. Mas aqui é a ideia de exercitar para a gente facilitar a nossa vida. Digamos que eu tenho aqui, vocês podem ver aqui, ele existe um oval. Literalmente ele como se fosse um ovo. Vai fazer esse efeito aqui, certo? E vamos imaginar isso aqui, para facilitar. Pode ser que fique um pouco comprido, mas basicamente é isso. Vocês podem ver aqui, ó, existe essa ideia do personagem. Eu vou ajustar aqui, mas acho que vou ter que diminuir um pouco. Acho que vou ter que diminuir um pouquinho. Nessa hora eu utilizo uma borracha para não perder nas ideias. Mas você não deve ficar apagando a todo instante, porque a borracha pode danificar papel sem saber utilizar. Vocês falam, mas é difícil você não usar borracha. Sim, eu sei que é, mas é questão de treino. E isso eu também quero abordar para explicar melhor essa ideia. Enfim, aí o que você vai fazer? Você vai ter essa ideia aqui onde está o bico, você vai traçar uma linha imaginária. Parece tipo um doce que você está construindo. Aí você tem essa ideia aqui, tá vendo que existe onde está ele tem um tamanho, existe uma linha imaginária que você pode fazer. Aí você vai colocar essa linha aqui e vai ajustar.
Aqui eu posso mais ou menos deixar para a sobrancelha. Aqui vai ter os olhos onde encontra o bico. E o bico finaliza mais ou menos aqui. Aí você vai ter essa ideia. Aqui você tem um tipo de um V. Vou subir um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar mais interessante. Você tem que estar mais ou menos essa distância aqui. E aí você vai ter esse princípio. Vai traçando. Existe essa ideia aqui. Somente para compreensão, é só um rascunho. Depois eu vou ajustando e vou deixando ele melhor. Mas basicamente é isso. Aí você tem os olhos aqui, que você pode ver que os olhos eles têm uma forma, ele é rodando assim, certo? Mas vocês podem ver que existe uma composição que faz isso aqui, ó. Ele está entrando aqui e aí existe esse círculo aqui, ó. Esse círculo, você vai pintar os olhos. Basicamente é isso. E aí você vai ajustando. Vai pintar, vai colocar mais ou menos aqui. Você pode ver que os olhos, eles são praticamente grudam nessa ideia. Tentando fazer mais ou menos isso daqui. Deixa eu ajustar um pouquinho mais para ele ficar certinho. Porque não é totalmente. E aí, nesse mesmo momento, existe essa ideia onde o bico vai encaixar aqui. Eu acho que vou ter que baixar um pouquinho, mas acho que é isso aqui mesmo. Existe essa ideia onde vai encaixar o bico ele mais arredondadinho, certo? E aí você tem essa ideia do bico aqui. É somente construção, depois eu vou melhorar ele e vai ficar mais interessante. Mas desenho é isso, você tem que experimentar, verificar onde ele se encaixa. E você vai ajustando aqui, ó. Ele tem uma cara de invocado mesmo. E aí você vai construindo isso daqui. Claro que você vai esboçar primeiro, depois você faz um acabamento. Essa ideia aqui assim. Basicamente ele parecendo um tipo de um doce. E é claro que existe essa parte aqui onde está a, vamos dizer assim, a coisa do cabelo dele, né? Não sei se eu posso dizer cabelo, mas as penas dele que estão aqui. Você faz uma assim. Você tem essa ideia. O que você vai fazer? Depois você vai pegar, ajustar da maneira ideal. Construção é isso. Você vai e vai construir. Basicamente é isso que acontece. E aí você pega essa ideia e constrói pintando os olhos e onde ele tem essa parte mais grossa. Somente por uma explicação, uma forma de construção. Porque construção é bem isso. Você vai tendo essa ideia. O que vai fazer? Aqui você pode, por exemplo, tirar os excessos. Aqui, agora sim você pode usar uma borracha, tomando cuidado para não borrar. Depois você consegue limpar. Depois você pode passar uma canetinha. Você pode passar alguma coisa. Algumas pessoas utilizam nanquim, que é um outro tipo de tinta, para finalizar. Mas basicamente é isso. O desenho é assim, é algo simples. E eu digo para vocês, vou deixar um desafio para vocês quiserem tentar fazer uma personagem simples, que eu acho que é um personagem bastante simples. Uma das meninas superpoderosas, que seria um exercício simples, porque basicamente o que elas têm? Elas têm a cabeça delas é maior que o corpo, claro, mas você tem essa ideia de ovais e você vai utilizar todos esses princípios, beleza? A aula fica por aqui. Até a próxima. Fique ligado para o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, badala no sino, inscreve no canal, dá os 3 Cs, curte, comenta e compartilha. E manda para um amigo que gosta de desenhar. Tchau, até o próximo vídeo.